Senhor. Amém. Amém. Abre a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo número 24. Enquanto você abre, quero externar minha gratidão por estar aqui na Catedral de Barco mais uma vez, dessa vez a convite do meu amigo evangelista Felipe. Senhor te abençoe. Agradecer também ao pastor Álvaro. Esse convidado, eu sei como é que funciona. Se tiver uma aula dele, não anda, né? Agradecer ao pastor Álvaro pela oportunidade para poder estar aqui, rever os irmãos. É um privilégio. É um prazer poder estar aqui convosco. Hoje, graças a Deus, eu estou completo, me faço acompanhado da minha esposa, das minhas 3 filhas. Estava falando com o pastor Álvaro aqui que é muito difícil tirar ela da matriz. Mas hoje eu estou mais bonito, né? Eu estou completo, acompanhado da perdoe das demais. Você pode exportar ele seu, mas da mulher mais bonita desse ambiente aqui hoje, minha esposa, Ana, 1,53 m de pura formosura. E eu feio desse jeito, olha só como é que é bom, né? Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Glória a Jesus. É a graça de Deus. Glória a Jesus. Lucas 24, versículo 49. Acho que eu vou ler com vocês na corrigida de fiel. Não é corrigida, eu vou ler com vocês na corrigida de fiel. E aí a gente lê todo mundo junto nisso, numa só voz. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alto sejais revestido de poder. Amém? Poder sentar, meus irmãos, que próximo sábado, dia 13, às 14 horas, se dará início ao Congresso de Missões ou a Conferência Missionária lá da nossa matriz. Os irmãos são todos convidados. Sábado, pastor Vitorino cantou, pastor e cantor Vitorino Silva, mas está conosco lá. Somos todos convidados a estarmos ali adorando o Senhor. Esse mês é mês de 2 festividades, né? Dia 13 e 14, missões, dia 27 e 28, o ADN, adolescentes, congresso de adolescentes. Queridos, esse texto, me perdoe, viu? Essa gripe, esse resfriadinho bem complicado, está pegando todo mundo essa virose, né? Eu que sou pregador, eu preguei ontem, não estou pregando hoje, amanhã de manhã estou pregando de novo, só Jesus. Amém? Vou orando comigo. Esse texto aqui, Jesus, antes da ascensão, ele está orientando os discípulos. Orientando os discípulos a se manterem em Jerusalém. É interessante que, quando nós vamos olhar para Mateus 28, 19, para Marcos 16, 15, nós vamos ouvir Jesus dizendo ide. Mas aqui em Lucas 24, Jesus está dizendo, ficai em Jerusalém. Por quê, pastor? Porque antes de ir, Jesus está orientando os discípulos que eles precisam ser revestidos. Por quê? Não tem como fazer missões se não estiver revestido, se não estiver cheio do poder de Deus. Missões se faz de 3 maneiras: indo, orando e contribuindo. Mas só quem faz missões, irmãos, é quem está cheio do poder de Deus. É por isso que em Lucas vai ouvir Jesus dizendo só: ficai em Jerusalém, até que o alto seja revestido. Eu tenho uma Bíblia abençoada que Papai do Céu deu, que é a Bíblia cronológica de estudo. Ela não é por ordem de livros, mas ela é por sequência de fatos. E quando você vai ler, está bem próximo. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20 e Atos dos Apóstolos capítulo 1. Pastor, por que isso? Porque todas essas aí são as orientações de Jesus antes da sua ascensão, antes de ele voltar para o céu. Jesus vai morrer, vai ressuscitar, e ao ressuscitar vai passar 40 dias na terra,
aparecendo aos discípulos, se revelando a eles, mostrando que ressuscitou, mostrando que venceu a morte, mostrando que o poder dele superou a morte e que a promessa é cumprida. Aí ele vai estar dizendo aqui no Lucas 24 assim, ó: mas vocês vão receber a promessa. Glória a Jesus. Lá em Atos 8:1, ele vai dizer assim, ó: mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, o Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aí Atos 2, nós vamos ver a efusão do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, enchendo da casa, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E aí nós vamos ver em Atos 2 que os discípulos são cheios. Em Atos 3 ou em Atos 2 ainda, nós vamos ver cumprir o que Jesus falou para ele. Ele nunca disse assim: ficar em Jerusalém. Mas em Atos 2 eles começam a abrir as portas da igreja. E a palavra igreja, eu não sei que você conhece, mas vou repetir. A palavra igreja no original é eclésia, é tirado para fora. Igreja não são as quatro paredes, mas igreja somos nós. E o sentido da palavra igreja é sair para evangelizar, para levar a palavra aos cativos que estão oprimidos, dependendo de libertação. Em Atos 2, nós vamos ver que a igreja abre as portas. E a primeira mensagem pregada pela igreja, depois da efusão, depois do batismo do Espírito Santo, quase 3.000 almas. E isso é interessante, queridos. Por quê? Porque naquela época a Bíblia não contabilizava mulheres e crianças. Se formos olharmos nos dias atuais, as mulheres são a maioria na igreja. Os congressos das irmãs são os mais eixos, mais logo, porque as mulheres são a maioria. Ah, pastor, as mulheres têm mais tempo. Não, as mulheres têm mais dedicação. Alguns homens se embaraçam muito com as coisas dessa vida, e temos meio, porque nós temos que trabalhar. E Paulo vai nos orientar se possível trabalhar dia e noite para não ser pesado ao nosso irmão. Mas grande verdade é que as mulheres são a maioria. Se ali a Bíblia está contando quase 3.000, fora mulheres e crianças, eu imagino, irmão, que tinha pelo menos muito mais de 5.000 ali, que se converteram ao Senhor. Depois que a igreja foi cheia do Espírito Santo, apenas a primeira pregação. A segunda pregação de Pedro são quase 5.000. Se a gente olhar por aí, em 2 pregações a igreja cresceu quase 8.000 no seu número. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que a igreja agora está cheia do poder de Deus. Não tem como fazer missões se estiver vazio do poder de Deus. Não tem como fazer missões sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. É interessante que quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, a gente vai ver ali que de repente, a gente gosta muito dessa palavra de repente. De repente vem o vento, de repente Deus vai me encher, de repente Deus vai me usar, de repente Deus me levanta, de repente a palavra da moda é: de repente Deus sopra o meu nome, de repente Deus faz o extraordinário. Só que de repente, irmãos, ele não vem, aleluia, simplesmente do acaso. O de repente ele vem depois da constância. Por que, pastor? Sem constância não há de repente. Oh, glória a Deus. Só vive o de repente quem anda constantemente buscando a Deus. Só vive o de repente Deus quem tem a constância na presença dele. 1 Coríntios 15:58. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. O povo entra no cenáculo e começa a orar, e eles passam ali no cenáculo 10 dias em oração. Oh, glória a Jesus. O de repente vem depois da constância de 10 dias. Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer fazer o de repente chegar na tua vida e na tua história, mas primeiro você precisa começar a viver a constância diante de Deus. Pastor, tem a constância diante de Deus é orar todo dia, é consagrar todo dia, é ler a palavra de Deus todo dia, é buscar a Ele todo dia. Daniel viveu de repente Deus, porque
E é normal nós gostarmos de profecia, mas a maior profecia é a palavra de Deus. Está tudo registrado aqui para você. Se você quiser profecia, não tem profecia maior que a palavra do Senhor. Glória a Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: há pelo menos 5 tipos de profeta na Bíblia. Pastor? Primeiro é o que o povo mais gosta, é o nosso profeta, aquele que vê chave, vê carro, vê cura quando a pessoa está morrendo, vê retorno de casamento quando o casamento está desfazendo, vê milagre onde não tem. Tem muita gente dizendo que Deus vai fazer quando Deus não está falando nada. É falso profeta. Pastor, como é que eu sei que a profecia é verdadeira? Se a profecia for verdadeira, vai se cumprir ipsilipis dentro de tudo aquilo que Deus falou. Se uma vírgula mudar, não é Deus. O primeiro tipo de profeta é o falso profeta. Qual é o segundo, pastor? É o que tinha ministério profético. E esse último foi João Batista. Homens que eram separados por Deus, e o ministério dele era de profeta, irmão. Não existe mais ministério profético hoje em dia. O último foi João Batista, mas só falava aquilo que Deus queria. De repente, no meio do povo, ele abria a voz e dizia assim diz o Senhor. Não falava o que ele queria, não falava o que ele achava, não falava o que era conveniente, só falava aquilo que o Senhor queria. Pastor, qual é o terceiro tipo de profeta? O terceiro tipo de profeta é o que tem dom de profecia. Foi dado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o dom de profetizar e liberar a palavra profética sobre a tua vida. Qual é, pastor? Aleluia. O quarto tipo de profeta, querido, é o profeta que profetiza a palavra do Senhor. Quando eu prego a palavra do Senhor, eu profetizo sobre a tua vida as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, as repreensões do Senhor, a graça de Deus liberada pela tua vida. E qual é o quinto tipo de profeta, pastor? Oh, glória! Esse eu gosto muito, porque ele é da tua área, Melissa. Deus chama os filhos de Asaf, de Jedutum, lá em 2 Crônicas, capítulo 25, vai dizer para ele: vocês não terão herança, mas eu serei a vossa herança. Vocês profetizarão através dos louvores. Oh, glória a Jesus! Oh, aleluia! É o profeta do louvor, irmãos. Quer ver uma coisa? Tem gente que acha que a harpa está ultrapassada. Tem gente que já não gosta mais dos louvores da harpa. Tem gente que fala assim: canta de harpa para quê? Mas alguém um dia compôs o hino da harpa e disse assim: ó, em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Outro canto assim, ó: breve verei o bom Jesus, ele vem em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus. Como esses hinos proféticos alimentam a alma. Um dia eu estou em casa, irmãos, passando a prova, passando a angústia, passando a tribulação. Aí um amigo meu hoje está na Bolívia, presbítero Alain, ele manda para mim, pastor, um trecho do hino 300, oh glória. Breve vamos terminar a batalha e para sempre descansar em nome de Jesus. Olha como
fundadores. O missionário do Davi, isso está na história da Assembleia de Deus. Ele cansado das dificuldades do Brasil, cansado das perseguições externas e internas, das perseguições de fora e de dentro, oh glória a Deus, cansado das enfermidades, cansado das dificuldades financeiras, ele chegou em casa e falou para a sua esposa assim: ei, Brida, arruma as malas que nós vamos voltar para Nova Era. E a esposa dele vai olhar para ele, vai sair para o quarto, vai entrar no quarto, vai ficar no quarto por algum tempo, e ele na cozinha, ou no pedacinho que ele tinha ali, que ele chamava de cozinha. Ela fica um bom tempo de lá. Aí ele grita para ela: Frida, já arrumou as malas? Ela vem sem falar nada, vai até lá na cozinha e fala assim: você quer um café ou quer um chá? Ela assim: quero. Ela vai fazer o chá, e ela vai olhar para ele e falar assim: olha, deixa eu cantar para você uma música, oh glória a Jesus, que o Espírito Santo colocou no meu coração enquanto eu estava ali. E você não canta, dá um ré, dá maior. Que em sua mão ao arado já constante, o sol declina agora. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim, Deus, eu rogo por eles que vão ficar. Agora me deixe a mim, Senhor. Derrama sobre eles, derrama sobre eles, derrama sobre eles. Eu não peço que tire o mundo, eles do mundo não, mas deixe eles da
livro de Atos 2. Pastor, qual é a diferença? É porque antes de ser cheio, o crente é acanhado, o crente é vergonhoso, o crente é tímido. Apocalipse 21:8 diz que vão ficar de fora os tímidos, mas depois de ser cheio do Espírito Santo, não variar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. É interessante que Jesus está ministrando para a mulher samaritana junto ao poço, crucificado. Ele vai olhar para ela e vai dizer assim: ó, aquele que beber dessa água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque será dado dentro dele uma fonte a jorrar. Aí eu fico imaginando o crente que é cheio, é fácil de você identificar. Por quê? Porque eu lembro de mim. Eu tinha vergonha de falar dentro de casa, eu jamais ia chegar dali do tamanho desse para falar uma coisa. Eu tinha vergonha de falar dentro de casa com meu pai, com meus irmãos, no culto doméstico. Eu tinha vergonha de ler na escola dominical. Eu tinha vergonha de cantar, quando me dava oportunidade para cantar, porque filho de pastor não vai para a congregação, o pessoal não dá oportunidade. Eu tinha vergonha. Eu pegava o microfone, salve o meu pai, senhor, eu cantava já de cabeça baixa, não tinha coragem de olhar para frente, e já cantava direto. E o músico que viesse atrás de mim. Depois eu comecei a tocar guitarra, quando eu via que a guitarra olhando na frente, distraído, cheio de vergonha. Mas um dia, dia 4 de janeiro de 1995, eu cheguei na matriz, numa oração de adolescente, o Senhor me encheu da graça, me encheu do Espírito, que eu não consegui mais ficar parado. Por quê? Porque crente vazio para, mas crente cheio não consegue. A diferença é porque o crente cheio tem uma fonte dentro dele, e aí quando uma caixa d'água sem boia, como é que funciona, pastor? Ela começa a encher, não tem banho para parar, ela começa a transbordar, transbordar, transbordar. Olha quem está do lado, olha quem está na frente, olha quem está atrás, olha quem está no outro. Quem te chega, onde ele passa, ele derrama da graça de Deus e começa a impactar pelo poder da graça. Quem
mais importante é pregar a palavra. Se Deus quiser me usar em revelação